Estamos fazendo uma série de aniversário e a série intitulada Chamados para Fora, porque como igreja, e a palavra eclesia significa chamados para fora, significa ajuntamento, congregação, ajuntamento público, mas ela tem também esta referência etimológica de chamados para fora. Nós fomos chamados para fora. E falamos desse chamado para fora ser um chamado para fora de nós mesmos, porque estamos muitas vezes presos ao nosso egoísmo, chamados para fora do nosso próprio eu. Por isso a renúncia do eu, ela é condição básica para seguir a Jesus, porque somos chamados para fora de nós mesmos. E aí a pergunta que eu faço logo de largada é: até onde estamos dispostos a pagar o preço de vivermos para fora de nós mesmos? Até onde? Até onde estamos dispostos a pagar o preço para vivermos para fora de nós mesmos? E falando sobre comunidade, uma comunidade de fé que viva para fora de si mesma, ela precisa antes aprender a ser comunidade. Precisamos ser comunidade, porque se nós não conseguirmos viver para fora de nós mesmos, nem aqui, como é que a gente vai conseguir ser uma comunidade que vive para fora de si mesmo? Se todos nós aqui estamos presos a nós mesmos, a nossa individualidade, a gente não consegue viver para fora de nós mesmos, nem na vivência de comunidade, como é que essa comunidade vai estar preocupada com quem está fora dela? Somos chamados para ser comunidade, a viver como corpo de Cristo, como comunidade. Até onde estamos dispostos a pagarmos o preço de sermos comunidade? Digo a você que a gente está muito preso no nosso individualismo, e o preço que a gente paga por isso, ele será muito maior, por tudo que o individualismo gera de adoecimento em nós. Vivemos em uma sociedade do indivíduo, do consumo, da satisfação pessoal. E quando olhamos para a nossa comunidade, as comunidades de fé, esse mundo gospel, religioso, evangélico, da prosperidade, do desenvolvimento pessoal, das relações na igreja como relações de network. As pessoas parecem que vão para a igreja para fazer contato, para ampliar as suas. Pela segunda vez, essa semana me falaram de uma frase que você é a média das 5 pessoas que você convive. Uma vez a gente estava no curso aqui, um irmão da igreja fez uma pergunta sobre isso. Como se a gente tivesse que selecionar bem as nossas relações, porque senão essas pessoas podem baixar a nossa média. Pessoal, isso não funciona para a igreja. E porque a igreja... Olha as pessoas que Jesus chamou para caminhar com ele. Eu acho que a média de Jesus ia lá para baixo, né? Se o princípio fosse esse. Então será que a gente está atrás de um grupo de relacionamento que bote a gente para cima? E outra, qual é o teu crivo para chegar à avaliação dessa média? Tu está avaliando o quê? Sucesso profissional? Escolaridade? Como é que a gente está avaliando a nota de alguém? Definitivamente a igreja é um lugar da gente não se preocupar com a nossa média, porque a gente já está passado de ano, salvo e remido pelo sangue do Cordeiro, e ainda que você vá com 4, você vai passar, mas se você foi com 4, porque você era um 9 que conviveu com um bocado de gente, número 2, nota 2, você vai chegar lá no céu e vai ser celebrado. A lógica do Evangelho não é essa. A lógica do Evangelho não é essa. A igreja de Atos... Que igreja é essa, hein, meu povo? Que igreja é essa, a igreja de Atos? Que igreja é essa? Eu separei um texto para vocês de Atos 2, que é um texto clássico, e eu quero voltar a ele de novo. 44 diz que os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Guardem isso, que loucura é essa? Vendiam suas propriedades e bens e os distribuíam conforme a necessidade de cada um. Todos os dias
Eles continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Que igreja é essa? Que igreja é essa? Eu vou contar uma história para vocês de dois amigos. O Asaf e o Ian. O Asaf de uma igreja wesleyana, de uma origem wesleyana. O Ian, um sueco com origem sueca, da Assembleia de Deus. Um sueco com origem sueca, um sueco com origem na Assembleia de Deus. Da Assembleia de Deus, um wesleyano e um assembleiano. Eles se conheceram. Passaram a pensar o reino e a obra de Deus juntos. Isso na década de 80. E teve um inverno muito forte no sul do país. E a casa do Ian, que estava com uma mulher grávida e uma criança pequena, pegou um fungo fortíssimo. Fortíssimo fungo. Que pegou pesado, pesado. E ele não tinha mais como ficar naquela casa. De uma hora para outra ele precisou sair. Ele foi compartilhar com o Asaf. E o Asaf olhou para ele e disse: Ian, cara, vem para minha casa. Vem para cá. Vem morar aqui com a gente, até resolver isso. E ele foi para casa. Ele foi acolhido na casa do Asaf. E o Asaf, quando fala sobre isso, ele diz que eles dividiam tudo em comum. A pia, o banheiro, eles dividiam a sala, a mesa, a comida, tudo em comum. A mulher do Ian estava grávida. E ela chegou a hora de parir, de ter o filho. E aí o Ian, sem jeito, encostou no Asaf e disse: Asaf, posso trazer minha sogra? Porque vai nascer e eu preciso de assistência, a gente vai precisar de ajuda, eu posso trazer ela. E veio a sogra também morar na casa do Asaf. Só que quando a sogra veio pela terceira vez, um outro pedido, primeira vez que o pedido para morar lá não foi do Ian, foi do Asaf que ofereceu. Ele disse: eu posso trazer meu sogro, porque ele não fica lá sozinho também, sem a sogra. E veio o sogro, a sogra. Passaram 4 meses naquela casa. Eles compartilharam tudo. Quando a dificuldade chegou, o Asaf olhou para o Ian e disse: vem aqui para casa, aqui tem lugar para você. Fica aqui com a gente. O filho dele nasce nessa situação. E depois ele vai para o canto dele. A acolhida durou 4 meses. Mas na véspera de sair de casa, da casa de Asaf, e ir para o seu lugar, o Asaf chama o Ian para compartilhar um cântico que ele recebeu do Senhor nesses dias. Um cântico que ele recebeu do Senhor nesses dias. E foi para o estúdio dele, o Asaf junto com o Ian, foram para o estúdio. E lá no estúdio ele foi mostrar para o Ian qual era a música. Qual era a música? O Ian participou ali, ajudando a remendar a letra, a ajustar a letra, a poesia. E esse cântico, ele foi cantado na década de 80, na década de 90, na década de 2000, década de 10, na década de 20. Nós ainda estamos aqui cantando essa música. E essa música, ela começava dizendo mais ou menos o seguinte. Aí eu queria pedir que vocês cantassem esse trechinho. Pode colocar o primeiro slide da música. Pronto, guarda aí. Guarda que no final a gente canta bem muito. Obrigado, pessoal. Daqui a pouco vocês voltam para a gente cantar ela toda. 1 João 3, a partir do versículo 16, diz: desta forma conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vir o seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? E isso é uma pergunta. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca para fora, mas em ação e em verdade. Meu povo, que texto é esse?
Para mim dá para resumir a Bíblia em João 3,16 e 1 João 3,16. Você resume a Bíblia. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Se alguém tiver recursos, e aí o exemplo que ele dá tem tudo a ver com a história do Asaf acolhendo o Ian dentro da sua casa. E dizer, se alguém tiver recursos e ver seu irmão passando necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele? O amor de Deus não amemos de palavra nem de boca para fora, mas em ação e em verdade. Aí a gente pode dizer, meu irmão, isso não existe mais. Está cada um cuidando do seu, está cada um correndo atrás do seu, e com muita dificuldade, com muita luta, até porque as nossas necessidades aumentaram muito nessa sociedade do consumo e do status. Então, para a gente dar conta, não dá para a gente ajudar ninguém, não. Para a gente dar conta da demanda toda, principalmente quem é classe média, não dá para ajudar ninguém, não. A gente está aqui lutando, enquanto uma grande parte da população está lutando para ver se consegue comer todo dia, a outra grande parte da população está lutando para ver se consegue pagar as contas todo mês. Como é que a gente pensa no outro? Isso não existe mais, é uma história apenas para a gente se sentir culpado. Será, meu povo? Será, meu povo? Pois segura aí que vai mais. Aqui na Candeias, ao longo de 21 anos, meninos, eu vi. Eu vi coisas que, por vezes, a gente evita compartilhar, porque a gente não quer expor ninguém. Mas às vezes a gente precisa compartilhar sem nomes, para que este corpo seja inspirado. Esse Meninos Eu Vi, de Chico Buarque, de Tom Jobim. Meninos Eu Vi. E nesses 21 anos de Candeias, eu vi gente que abriu a sua casa para hospedar por meses, numa casa de 74 metros quadrados, para hospedar por meses um casal que passava por necessidade. Compartilhando um banheiro que dava uma janela para o outro banheiro. Mexendo com privacidade, algo tão precioso para a sociedade de hoje. Sua privacidade, sua individualidade. Eu vi gente que viu o outro passando necessidade e disse assim, me dá aí o carnê. Me dá o carnê do teu carro. Me dá aí. Deixa comigo. Vamos passar por isso. Ao longo de 21 anos, eu vi gente que vendeu carro para ajudar o irmão que estava passando por um tratamento, precisando de recurso. Ao longo de 21 anos, eu vi família que abriu a casa para receber outra família. Não era mais um casal abrindo a casa para um casal, mas era uma família abrindo a casa para uma outra família inteira, para morar por lá por 6 meses, enquanto passava por um momento muito difícil. Ao longo de 21 anos, eu vi um grupo de pessoas que se mobilizando para ajudar uma pessoa que passava por perda em todas as áreas de sua vida. Eu vi gente que abriu a casa todo sábado de manhã para receber 40 crianças. 40 crianças. Esse eu posso falar porque já morreu o nosso irmão Péricles. 40 crianças. Bagunça. Bagunça. Teve um dia que se soltou 2 pitbull dele. E eu nunca vi, quem viu no dia, disse que nunca imaginou como é que pode 40 crianças se esconder atrás de 2 colunas. Esse irmão faleceu nessa mesma casa. Abriu sua casa para 40 crianças. Grupo de irmãos se reunindo para orar por cura de uma criança de nossa igreja. Se juntando para orar
para orar, para orar. Nesses dois casos que nós tivemos grupos de pessoas se reunindo para orar, nós perdemos esses dois irmãos. Mas o milagre não é a cura, é o povo orando, já é um milagre. Alguém saindo para fora de si mesmo e se preocupando com o outro já é um milagre. Alguém ocupando uma sexta-feira à noite para se reunir, para interceder por alguém que está sofrendo já é um milagre. Ao longo de 21 anos eu vi gente assumir pessoalmente o transporte de alguém que precisava fazer um tratamento e era longe e precisava ser levado, precisava ser trazido. Isso era quinzenal, era semanal, mas isso precisava ser feito. Por trás dessa couraça de individualidade, de individualismo, existe um coração que quer amar. Existe um coração que quer aprender a dividir. Existe um coração que quer viver aquilo que o Evangelho fala, e nós nos protegemos até desse desejo, dessa vontade, porque tem hora que ela sabota a própria vida da gente, porque é um preço alto que a gente paga. E como é difícil falar isso aqui, como é complicado falar isso aqui. Porque eu olho para vocês e sei das lutas que vocês passam, eu sei das lutas que eu passo, eu sei das lutas que vocês passam. E parece que pedir a vocês, para que vocês pensem mais no outro, é colocar mais um peso sobre os ombros de vocês, mas talvez pensar no outro seja a forma de ser curado. Porque adoecemos com excesso de eu. Eu vi, meninos, eu vi muito mais. Veio uma pandemia, nós fomos cada um para a nossa casa. As pessoas, conversei com outros pastores que estão enfrentando dificuldades parecidas. As pessoas estão com mais dificuldade de abrir sua casa, de colocar alguém dentro. Antigamente se batia na casa de alguém, só tocando a campainha, e a pessoa ia atender. Oi, fulano, tu tá aí? O que foi? Entra aqui, vamos tomar um café. Hoje é inadmissível isso. Você chegar na casa de alguém e sem avisar. Isso há 30 anos atrás era normal. Hoje, para ligar, tu pergunta se pode. Não é? Para a gente ligar para alguém, a gente liga, posso ligar? Aí, às vezes, eu respondo, podia. Mas eu fui ver agora a mensagem, se tivesse ligado, a gente tinha se falado. Podia. Pode falar agora? A gente já atendia o telefone, não sabia nem quem era. Se atendia, dizia alô, aí dois ficava esperando do outro lado, podia ser qualquer coisa. Hoje não, você sabe quem é, quem liga, quem não liga. Se você a pessoa ligar, diz que absurdo, a pessoa me ligando. A pessoa me ligando na hora dessa, sem nem perguntar se eu posso falar. Vê como a gente mudou. E ligando com vídeo. É porque sempre tem uma tia que liga de vídeo, né? Sempre tem uma tia que liga de vídeo para você assim. Sempre tem um tio que liga de vídeo assim. Ô, fulano, tu tá onde? Sempre tem. Somos chamados para viver comunidade. E quanto mais nós nos isolarmos, estivermos nos protegendo do outro, mais perdidos estaremos. Eu não sei como resolver isso, mas nós precisamos abrir os nossos olhos. E evangelho é relacionamento, é caminhada junto com gente. Lá na Torre de Babel, quando o povo peca e adoece no coração e se distancia de Deus no propósito, eles são confundidos. Em Atos 2, quando o Espírito desce, acontece o contrário. As pessoas de idiomas diferentes se entendiam umas às outras, porque o amor traz isso. A vontade de poder afasta, o amor aproxima. Babel é a vontade de um homem de ser independente, de um povo ser independente, de chegar a Deus pelos seus próprios atos. As línguas foram confundidas. O amor faz com que as nossas linguagens se encontrem. E nós possamos viver algo parecido com o que foi vivido em Atos. Jesus orou, e orou por nós em João 17. A oração que ele faz é essa. A minha oração não é apenas por eles. Eu peço também por aqueles que crerão em mim, aquele povo lá do Ceará,
lá da República Dominicana. Eu te peço por aqueles lá da Candeias, aquele povo de Itauá, que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Todos sejam um. Pai, como tu estás em mim, eu estou em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Tá aí uma forma poderosa de anunciar Jesus, é sendo comunidade, de verdade, se preocupando com o outro de verdade, pagar o preço de viver relacionamento. Deles a glória que me deste, para que eles sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, que sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste assim como amaste a mim. Jesus estava perto de partir, orando por nós, que em 2025 estaremos aqui, ocupados demais com a nossa própria vida, e usando a religião e até a vivência religiosa e de igreja como forma de conseguir dar conta da vida. É em comunidade, é vivendo a relação, que estaremos juntos como povo, como igreja. E isso faz toda a diferença. Mas existe um preço a ser pago. E esse preço não é baixo. Amar dá trabalho. Viver igreja não é fácil, meu povo. Você junta com um bocado de gente que você não seria amigo. Você se junta com uma galera que não é afinidade. O que está juntando a gente é o sangue de Cristo, não é afinidade. Se eu fosse selecionar, não dava esse pessoalzinho aqui. É lógico que socialmente já existe um filtro aqui estabelecido, né? Mas mesmo com o filtro estabelecido, eu não falo de filtro apenas de classe social, não. Eu falo de pensamento, de forma de pensar a vida, de tudo mais, porque existe um discurso, existe uma teologia, e essa teologia por si só, ela já dá uma filtrada em um bocado de coisa. Mas ainda assim, é igreja. Igreja, o irmão, não é aquela média dos 5 com a nota boa para melhorar a tua nota, não. É osso. Tem irmão que você dava de tudo para não ter que passar tempo junto. Isso acontece no nosso meio, a gente acaba se ferindo, se afastando. Mas nós fomos comprados por alto preço. Eu sei que foi pago um alto preço para que nós fôssemos um. Eu repito, eu não sei como que a gente como comunidade, isso é algo que arde no meu coração, ao mesmo tempo me assusta, porque como líder dessa comunidade, eu fico muitas vezes pensando, Pai, como é que a gente consegue que essas pessoas caminhem mais juntas, sem estabelecer uma lógica da religião que é podre, de controle. Como é que a gente faz isso de uma forma natural, onde as pessoas estejam quebrantadas, seja por um quebrantamento, de um olhar para o outro, como é que a gente faz isso? Esse é o verdadeiro avivamento. Esse é o verdadeiro avivamento que nós precisamos viver como igreja. Então, se essa igreja está falando com 21 anos de aniversário, dizendo, fomos chamados para fora de nós mesmos, nós precisamos aprender a ser comunidade. E essa comunidade será um lugar seguro, não um lugar perfeito, mas um lugar seguro, para que as pessoas possam chegar, que as pessoas possam se aproximar e perceber um amor que é maior que nós. Que para nós, vocês acham que a gente está perto ou longe disso? Perto ou longe? Embora eu tenha dado aqui alguns exemplos assim, históricos, mas 21 anos para dar esses exemplos. Foi um ano não. Foi 21 anos para catar esses exemplos aqui. A gente está perto ou longe? Longe. A gente está longe disso. Então é momento da gente orar por isso como igreja. É momento da gente se quebrantar diante do Pai
e dizer: eu não quero viver uma fé de bengala, eu não quero viver uma comunidade onde eu vou lá simplesmente para consumir um produto. Eu quero viver uma comunidade de fato, de verdade. E quando a gente dá aqui esse exemplo de dividir propriedade, meu povo, quando a gente dá esse exemplo aqui, é porque assim, se a gente estiver conseguindo dividir propriedade, a gente está conseguindo orar um com o outro. Se a gente estiver conseguindo apoiar o outro numa dificuldade na luta e não se protegendo, a gente já está no nível... Então a Bíblia coloca isso de uma forma muito direta. E o João é forte com isso. Ele diz: se você vê seu irmão passando necessidade, tendo dinheiro, você vê seu irmão passando necessidade e não se compadece dele, o amor de Deus não está em você. Toma! Então a gente precisa botar nosso joelho no chão. A gente precisa orar por isso. E como comunidade, existe muito para a gente ainda crescer, amadurecer e experimentar como povo de Deus. O churrasco de ontem, a gente sempre bota o preço do churrasco e pede para que tenha doação, para quem não pode vir, para que quem vier paga só o que pode, o que não puder pagar não paga, e o outro paga. E nós tivemos mais doação, foi assim... 17 doações para uns 17 inclusões, assim, vou chamar de inclusão. Então assim, tivemos uma, foi pau a pau. E eu fico dizendo: que coisa linda. Coisa linda ter gente que está ali fazendo a inscrição e aí faz mais uma para o irmão que não está podendo, sem saber quem é. Como que a gente vive isso mais fortemente nas nossas relações? Como é que a gente vive isso? Vamos começar orando por isso. E entender que existe, eu sei que foi pago um alto preço, para que nós fôssemos chamados irmãos.